hoje a gente está aqui com o Renato Belloni, artista visual, e ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, da trajetória dele até aqui. E aí, Renato? Bom, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui num lugar muito especial, aliás, inédito, né? Que ninguém ainda esteve aqui para fazer uma mídia desse espaço. Aqui é o Espaço Criativo Descartes, é um estúdio que eu fiz para as crianças que vão fazer um trabalho utilizando materiais descartáveis. Que legal. Nas obras de arte com a pop art. Então é como se eu estivesse ensinando uma criança a trabalhar com uma pop art utilizando aquilo que a gente chama que não vale mais nada, mas que depois com o tempo se transforma em algo valioso, né? Um objeto que pode ser descartado e de repente virou uma obra de arte. Para começar até sobre isso, assim, é bem legal eu te falar assim, eu comecei esse projeto, essa exposição, tudo que vai surgir a partir daqui, com um trabalho que eu fiz para a Coca-Cola. Tá? Foi uma obra de arte que eu criei em 2019, numa exposição que está até aqui, ainda tem um quadro aqui no cenário aqui que está aparecendo. Esse quadro foi exposto na exposição Spectrum Miami 2019, através da galeria Marcelo Neves. Bacana. E eu fiz uma obra que eu peguei umas tampinhas de Coca-Cola, umas embalagens, e eu fiz uma obra de 1 metro por 1 metro que foi adquirida por um executivo da Coca-Cola. Tá? Então aí eu entendi exatamente isso. Uma coisa que você pode jogar fora, jogar no lixo, que para você não serve para nada, às vezes o teu pensamento, você encontra beleza ali. Você consegue mudar aquilo, transformar aquilo numa coisa super valiosa. Tá. Né? Unindo. Então essa é a ideia do projeto aqui, para que as crianças pensem um pouco no meio ambiente, pensem um pouco fora da casinha, né? Porque existe muita regra, né? Assim, que a arte é uma coisa hiper sofisticada, né? Inatingível até. Não é. A arte, na verdade, ela vem de dentro, Sim, né? Depois então, você externa isso. É isso mesmo. Mas conta pra gente Então, aqui. Isso sempre foi, sua vida sempre foi ligada à arte? Eu vou falar até uma coisa bacana aqui que passou na cabeça aqui. Eu tinha 5 anos, né? 5 anos de idade, é isso mesmo. Bom, não preciso falar nada, eu nasci em 65, em 1970, estava na Copa de 70, o pai, todo mundo, a gente tinha aqueles gravadores, né? Lembra? Que apertava uma teclinha, um microfone. Sim. Hoje em dia, o pessoal de hoje nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso, né? É peça de museu. E eu tinha 5 anos de idade e meu pai brincando comigo, ele brincou fazendo uma entrevista e falou assim: eu sou Gilberto, o pai deste menino, Renato. Renato, o que você quer ser quando crescer? Ele me deu o microfone e eu falei: desenhista. Olha que louco, né? Mas você realmente tinha essa vontade? Já você lembra disso? Então, ou era algo isso, desenhar numa idade dessa é algo bem bacana, divertido? Sim, né? então, mas é gozado isso, que a trajetória da minha vida, agora que eu estou lembrando bem os detalhes assim, a trajetória da minha vida, ela foi sempre forçada para esse tipo de trabalho, mas eu seguia outros caminhos, porque parece que eu não entendia que já estava escrito isso para mim, né? Entendi. Então, assim... Era uma fuga para outro lugar? Agora você tocou numa coisa que é isso mesmo. Eu vou contar uma coisa assim que é bem interessante. Eu estudei muitos anos, né? A minha vida inteira, assim, a minha juventude, a infância, no Colégio do Carmo, lá na ponta da praia. E aí, meus amigos, todo mundo, eu já naquela época, eu desenhava, eu pegava os cadernos dos amigos e fazia ilustrações dentro da capa para eles, de presente. E eu sempre fui péssimo em matemática, física, química. Eu não gosto de nada de cálculo, mas eu gostava muito de história, de geografia, de coisas de biologia e, claro, desenho. Desenho era o principal. E aí eu fui estudando. Quando chegou para começar o colegial, né, eu já era fã dos Beatles, que um amigo meu, ele me mostrou os Beatles, isso foi muito legal.
Ele chegou para mim e falou, quero que você conheça isso aqui. Ele me deu toda a coleção de discos dos Beatles para eu ouvir. Uma imersão, né? E eu tive uma sensação de ouvir uma coisa que para mim, né, naquele momento eu não conhecia o rock. Olha que louco isso, né? Aquilo foi o seu primeiro contato. Então, durante o estudo, em 77 o Elvis morreu. Quando o Elvis morreu, me deu um negócio no meu coração, uma tristeza. Eu vi o Fantástico avisando assim, morreu o Elvis, né? E eu fiquei com aquilo, poxa, quem era o Elvis, né? E eu comecei a entender e começar. Aí dali em diante, eu conheci o Queen, em 77, olha só. Em 81, o Queen veio para o Brasil, eu fui assistir o Queen no Morumbi. A primeira vez que o Queen tocou no Brasil, por sinal, a melhor fase deles. Foi a melhor fase. Bom, boas lembranças. Boas lembranças. Então aí o que aconteceu? Nesse momento todo eu estudava e eu desenhava, fazia arte para todo mundo, eu dava de presente essas coisas todas, só que eu tive que escolher qual era o curso que eu ia fazer para o colegial, que era um colegial profissionalizante. Você faz os 3 anos, escolhe um tema. Então eu podia escolher eletrônica, química, saúde ou edificações. E eu escolhi saúde, porque todos os meus amigos do ginásio tinham escolhido saúde, só que eu não queria ser médico. Você só queria estar junto com eles. Sim. Então, e ali, olha que bacana, mais um tema. Ali foi a primeira vez, quando eu estava já no segundo colegial, que eu começava a cantar para as minhas amigas. Eu pegava, quando estava rolando, por exemplo, assim, a aula de matemática, eu não estava nem aí para matemática, não queria nada com matemática. Eu pegava um vinil do Queen, eu ia para o fundo da sala e ficava cantando as músicas, e as minhas amigas falavam assim para mim, por que você não monta uma banda de rock? Você canta, cara, você sabe cantar. Eu falava, não, mas eu não sou cantor. Até que naquele momento eu tive a minha primeira namorada. E quando eu tive a minha primeira namorada, ela me deu um pé na bunda. Ela me traiu, já ali mesmo, ali naquele começo. Eu fiquei tão decepcionado, que uma amiga dessa falou assim, você deveria ser um cantor de rock para se vingar dela, porque você vai conseguir pegar todas que você quer. Aquilo fez assim na minha cabeça. Ó. Vai virar o galã do rock, vai desbancar tudo e ela vai ficar lá pensando, meu Deus, então, olha o que eu perdi. Agora, olha só que bacana que eu vou contar para vocês. Isso foi em 83, não esqueço. Eu lembro que o fã do Queen, claro, né, muito fã do Queen, a música mais famosa é Love of My Life, né, claro, aquela, né. Eu pus na minha cabeça que eu ia cantar essa música um dia para um monte de gente, né. Eu comecei a montar uma banda de rock, eu comecei a me juntar com uma galera, acabou o colegial, eu não fiz saúde, não fui médico, não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz faculdade. Não foi nem com os amigos, não, nem com a sua... Todos se formaram em medicina, tanto que no ano passado houve uma reunião dos 40 anos do colégio e eu encontrei todos. Pelo menos você está bem assistido. Pois né? Foi muito legal, todo mundo me viu. Todo mundo me viu e falou, meu Deus, o meu apelido era Machadinho. Por quê? Não sei, era Machadinho. Aí todo mundo, Machadinho. Bom, não é de sobrenome. Não. Aí assim, resumindo, vamos lá. Eu montei uma banda em 85. Tá. Em 85, eu decolei com o metal nacional, uma banda chamada Angel. Eu fui um dos precursores do metal aqui da cidade de Santos. Tá? Virou um filme que até hoje, inclusive a MTV chegou a passar esse filme, chama Brasil Heavy Metal. Tá? Olha que legal. Tô dando um toque. Será que tem alguma tem no plataforma? YouTube? Tem. Legal. Então, o filme se chama Brasil Heavy Metal e eu era o vocalista do Angel. A minha trajetória do rock começou a crescer e a arte foi indo junto comigo, porque eu fiz curso de perspectiva, eu trabalhei em escritório de arquitetura, eu trabalhei em gráfica, eu trabalhei em agência de propaganda e fui diretor de arte. Tudo ligado ao desenho que você está. E tudo no aprendizado ali, não fazendo faculdade, sempre tendo uma No oportunidade. dia a dia, né? Na prática. Só que paralelamente eu cantava. Tá. E paralelamente eu tive namoradas.
Olha, tá vendo? Isso foi muito bom. E a outra ficou. Então, e um dia, em Peruíbe, eu não esqueço disso. Eu toquei na praia no verão, devia ter umas 5 mil pessoas, com uma banda que eu cantava, e eu cantei Love of My Life. Olha, Aquele dia parece sonho que realizado. aquilo fez assim dentro de mim, assim, nossa, aquela menina que falou pra mim, cante numa banda de rock porque você vai ser feliz, foi o que aconteceu. Então assim, foi uma trajetória, eu vou falar pra você, foram 35 anos de rock, sempre Tocou todo esse eu tempo? cantei 35 anos. Eu cantei 35. Só que paralelamente eu trabalhava com agência. Sim. Eu vou até contar uma coisa gozada aqui. Eu trabalhei numa agência famosa aqui de Santos chamada Publicenter, que o dono era o Pin Santini. O Pin Santini, ele era o dono. E na época eu tinha o cabelo grande, né? Hoje eu não tenho mais, acabou. Mas eu tinha o cabelo grande. Já tinha essas tatuagens aqui bem antigas, que na época os tatuadores eram ruins. Não, hoje é tatuagem retrô. Isso aqui é cadeia, né, que a gente chama, né? E eu ia trabalhar com calça rasgada no joelho, cabelo grande, eu sentava na mesa, na sala de criação, e todo mundo trabalhando e me olhavam assim, até que um dia ele entrou na sala, ele olhou para mim e falou assim, esse aqui é o Rod Stewart? Tirando um sarro de mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, não sou o Rod Stewart não, quem é você? Era o dono, eu não sabia. Quem é você? Aí ele falou, eu sou o dono aqui. Tá bom. Então eu ia trabalhar de camiseta regata, calça com o joelho rasgado, e era proibido. Mas eu ia desse jeito, e eu chegava lá, até que chegou um dia que eu já era, olha só, muito louco, né? A gente tem essa visão, hoje eu não faria isso. Quando chegou em 91, eu era diretor de arte, já estava trabalhando assim, muito, mas paralelamente, claro, tocando. Aí veio Guns N' Roses pro Rock in Rio. Nossa. E eu queria ver o Guns N' Roses, eu falei, não, eu tenho que ir. Só que eu já tinha tirado minhas férias. Aí eu falei pro dono, eu queria uma semana de férias porque eu preciso desse tempo. Aí ele perguntou para mim, mas você está com algum problema? Eu falei, não, que eu quero ver o Guns N' Roses. Estou com problemas de verba. Aí ele falou assim para mim, você quer ver o Guns N' Roses? Tudo bem, passa então ali no RH, já faz a sua ficha que você já está demitido, você pode ver o Guns N' Roses. Aquilo foi um passo na minha vida, sabe por quê? Na hora que eu fui demitido da agência, eu virei um autônomo. E eu comecei a trabalhar para outras agências como autônomo e livre para cantar nas bandas de rock que eu queria. Então eu andei muito. E o mais bacana de tudo isso, foi isso que eu estou falando aqui, foi em 91. Em 94 eu cantava numa banda muito agressiva. Eu era um cara assim, vou falar para você, tem hora até que eu olho para as fotos, para os vídeos que eu tenho, eu falo assim, eu acho que eu não era essa pessoa, isso era um lado espiritual que eu estava daquele jeito. Eu tinha o cabelo grande, eu pintava essa unha aqui de preto, eu andava na rua de coturno, com macacão, sem camisa, tatuado e um taco de brisa. Meu Deus do céu, mas o que é isso? Tem muita gente que me viu assim, tem muita gente que me conhece assim. O que você pensa quando ainda você fala. lembra dessa imagem? O que você, como é que você descreve então, assim, para você e essa banda isso? era uma banda de metal que o nome dela chamava Promise, né? Promessa. A gente fazia todo o circuito underground de São Paulo. Então assim, enquanto Santos, eu até falo isso, os músicos tocavam aqui na Baixada, nesses lugares bem, né, aconchegantes, a gente estava tocando em São Paulo nos lugares mais pesados, mais verdadeiros do metal. Tanto que foi isso que deu visibilidade pra gente, tá? Só que eu era assim. Eu tive uma namorada nessa época e o pai dela, o sinal era padrasto, na verdade. Ele trabalhava no Teatro Municipal de Santos, ele era um cenógrafo do Teatro Municipal, famoso, por sinal. O senhor Newton Teles é o nome dele. E ele, um dia ele olhou para mim e falou assim, ô morcego, vem aqui. Aí eu fiz assim, morcego por quê? Porque você é um morcego. Eu era todo de preto, sempre daquele jeito, né? Tá aqui uma ficha de inscrição. Esse aqui é um concurso que acontece anualmente no Brasil. A galeria, por sinal, daqui de Santos era a mais importante do Brasil. Era a galeria da escola de inglês, recebeu
Salão de Arte Jovem. Aqui Santos tem um celeiro Santos, muito bom, então, né? a primeira galeria de arte importante no Brasil foi essa, sabia? O Salão de Arte Jovem na Galeria de Arte do CCBU. E ali ele falou assim, faça a sua inscrição e participe. Eu olhei para ele e falei, mas por que eu vou fazer isso? Não, eu não quero fazer isso, mas eu já fazia arte para mim. Eu fazia para mim uma arte obscura, uma arte que tinha a ver com a minha personalidade. Isso quer dizer que te representava naquele momento, Sim, né? eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa revoltada, a palavra é essa. E ao mesmo tempo a minha arte, ela criticava muitas coisas que passavam na minha cabeça, só que tem um detalhe importantíssimo sobre isso. Muita gente importante e famosa de Santos tiveram essas artes minhas. Eu não vou citar as pessoas, mas pessoas famosas da cidade de Santos compraram essas artes. Fora os seus amigos de escola que tinham Não, eles todas as capas. aliás, até hoje eu tenho alguma. Olha aí, quem tiver a capa, por favor. E aí o mais bacana de tudo isso, foi um momento assim, muito forte, muito forte. Eu fiz um Cristo, eu fiz uma arte de um Cristo todo tatuado na cruz, ele tatuado, e coloquei o nome desse trabalho de One, tipo ele é um só, um Cristo tatuado. Foi um trabalho assim, para mim aquilo foi início de tudo. Por que você diz de revolta? Porque eu parecia que, por exemplo assim, se eu sou um cara que eu escrevia letras de metal, e aliás as minhas letras não eram letras satânicas, como essas bandas bobas que a gente vê por aí, que só fala bobeira, na verdade o cara é satânico, mas quando o cara acaba de tocar, ele volta para casa e vai brincar com o cachorrinho, com o bebê, ou você é ou não é. Mas eu falava sobre a sociedade, eu falava sobre o mundo que eu via, né? Certo. Então esse Cristo tatuado já era uma crítica até à religião, que eu via a religião como uma coisa assim muito, sabe, muito falsa, né? E eu lembro que eu era criticado porque eu era tatuado, cara, todo tatuado, né? Hoje em dia tatuagem é moda. Sim, Mas naquela época era coisa de bandido. E eu fui o primeiro vocalista de Santos a ser tatuado. Eu fui o primeiro. Então, bacana. Eu fiz esse Cristo e a minha tia, uma pessoa assim que me apoiou muito na minha vida, ela pegou essa obra de arte, levou para o Rio de Janeiro e essa obra foi exposta numa galeria do Rio de Janeiro, assim, aceitaram na hora. Foi aí que esse meu padrasto falou, você tem que participar desse concurso sim. E você foi? Eu falei, tá bom, eu vou participar, eu faço, vai, vamos lá, eu faço. Eu fiz 3 obras, vamos lá. Por livre e espontânea pressão. Eu fiz 3 obras, uma delas se chama Tragédia. Quem quiser conhecer esses trabalhos, até eu ia falar, no meu Instagram, como é que a gente no Instagram encontra? Renato Deloni, né? Existem os destaques no Instagram que tem lá, Galeria Deloni, essas obras estão lá. Legal, depois a gente vai deixar o arroba Então, tudo direitinho, todo mundo vai encontrar. Ayrton Senna morreu naquele domingo. Naquele domingo eu fiz aquela arte, Tá. chamada Tragédia. Eu fiz uma arte pensando na morte dele. Bom, entrei, participei, ganhei em primeiro lugar. Olha que legal. Concorrendo com 600 artistas no Brasil. Eu fui o primeiro artista santista a ganhar o Salão de Arte Jovem. Ali eu ganhei um prêmio de $3.000 na época, passagem aérea para Nova York e fui embora. Eu fui. Quando eu cheguei em Nova York eu vi outro mundo, né? A gente parece assim, nossa. Viajar é um despertar, né? Então, e aí eu vi o mundo pop. Eu vi uma coisa totalmente diferente assim. Daquilo que você criava, daquilo que você via ao seu redor. Voltei para o Brasil, primeira coisa que eu fiz, cortei o cabelo, tirei os brincos, eu tinha 3 aqui, tirei os brincos, cortei o cabelo e falei assim, agora eu tenho que criar um novo estilo, uma nova cara, eu acho que eu tenho que me reinventar. Mas você, no fundo, você sentia essa mudança com você? Então, ou foi alguma coisa aí que eu vou você falar que estava teve uma se pessoa impondo? muito bacana aqui de Santos que me deu essa força. Aqui em Santos, não sei se vocês conhecem, tinha uma artista chamada Guta Canebrei, tá? Ela era uma pessoa, ela não está mais aqui na cidade, e ela já era uma artista pop também, tá? Por sinal, ela era mais velha que eu, e ela olhou para mim um dia e falou assim, Renato, o teu trabalho é tão complexo, é tão cheio de detalhes, que você tem 10 quadros num quadro só.
por que você não pensa, ao invés de fazer 10 quadros num, fazer 10 separados com as coisas que você tem em um só? E eu falei, pô, legal isso, bacana, né? Aí ela me deu uma força assim e eu expus no Sesc. Ela tinha um olhar um pouco mais comercial para a arte. E aí eu expus no Sesc. Em 98 eu fiz uma exposição, eu, Luciana Futuro, Conheço. né? Minha amiga também, grande artista. Eu, Luciana Futuro e a Guta Caneblé. Nós fizemos uma exposição no Sesc que foi um sucesso. Imagina. Eu vendi todas as obras da exposição. E aí o próprio Sesc daqui falou, você não quer expor no Sesc do Paraná? Aí eu fui para o Sesc de Cascavel. Do Sesc de Cascavel, eu fui para o Museu de Arte de Cascavel. Porque aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, aí, nessa que eu fui para Cascavel, eu me apaixonei por uma mulher de Cascavel. Eita! Foi mordido pela cobra. Literalmente. E ela era fazendeira, filha de fazendeiro, o pai dela tinha plantação de soja. Aí ela queria que eu abandonasse a minha arte para ser fazendeira. E aí? E eu fiquei numa loucura de o que eu faço dessa vida. Apaixonado, né? Era avião daqui para lá. Dizem que cega, né? Era avião, eu larguei minha namorada que o padrasto me colocou no... Você namorava ainda outra? Sim. Nossa! Foi amor à primeira vista, então. Foi uma coisa louca assim, foi muito louco mesmo. E ali eu mudei tudo e eu não sabia o que fazia, só que em Santos eu fui chamado por um profissional para montar uma agência de propaganda. E aí eu parei de pintar. Olha só, eu parei. No ano de 2000, eu pus um ponto final na minha carreira de arte. Olha só que... Então, essa mulher era venenosa mesmo, era uma cascavel, porque... E você falou tudo, porque... Dividiu, chegou um o momento que ela falou assim para mim, bom, eu falei para ela, se você casar comigo, ela queria casar, se você casar comigo, eu falei para ela, você tem que morar em Santos. Ela falou, não, você tem que morar no interior. Aquela cidade lá, você só via, eu falava mesmo, só soja. Só soja. E era um negócio assim que não dá, né? E acontecia tudo aqui. O máximo você ia desenhar uns espantalhos, ficar na plantação, novo, ia ser... Aí foi quando a gente, por telefone, ela se separou de mim falando assim, não, eu não vou para aí, nem você vem para cá. Então, acabou. E nessa que acabou, eu montei essa agência. Acabou, mas ela também dividiu ali a sua, e a minha sua vida. E exatamente isso. A minha criatividade, a minha inspiração da arte, ela acabou. Ali, naquele momento. Em 2000, eu montei uma agência e eu comecei de novo a trabalhar com propaganda e abandonei a arte. E você não pintava nem assim por hobby, nada, inspiração zero? Nada. Então tudo assim, todo o histórico que eu tinha da minha vida, da arte, ficou guardado. Tá. Colocou na caixinha. Só que o rock continuou. Né? O rock continuou me mantendo. É isso que salvou a minha criatividade. Aí sim, eu tive outras experiências, eu tive outros trabalhos de música, continuando sempre tocando. Para você ter uma ideia, eu posso falar isso aqui porque ele é meu amigo. O guitarrista do Charlie Brown, o Thiago e o Marcão, eles começaram a tocar guitarra comigo. Eles eram adolescentes. Eles iam na minha banda tocar, somos amigos até hoje. Todo mundo desse meio eu conheço e eu toquei com eles. Então assim, o mais bacana é que não acabava, sabe assim, era um jogo que a gente estava sempre tocando com um monte de gente, tudo. Bacana. Já não era mais música autoral, era um trabalho que eu gostava de cantar na noite. Então, você lembra do Barnabé? Lembro. Cantei lá, tinha uma banda chamada Lone e Bando. Você lembra? Você chegou aí lá, você estava morando fora, Barnabé, do lado do... ali de baixo, na praia. Então, eu montei uma banda, legal, eu montei uma banda chamada Lone Bando. Tá. E ali a gente fez um negócio assim, muito legal. E eu tinha essa agência de propaganda. Então eu trabalhava com propaganda, só que aí o trabalho foi andando, os clientes foram aparecendo. Eu montei um estúdio de arte e criação, que eu chamava de propaganda, porque eu trabalhava para o setor artístico. Tá. Então eu fiz trabalhos para o Festival de Cinema Curta Santos, quem fez toda a parte de design fui eu. Tá?
O Santos Jazz Festival da Denise Covas fui eu. Ai, acho aquele festival Tá. maravilhoso. Tudo que surgiu. E o meu irmão, o Rodrigo, que por sinal é um grande músico também hoje da cidade, ele tem um trabalho maravilhoso na cidade aqui. O meu irmão era meu sócio. Então ele era o cara que cuidava da parte de computação gráfica e eu era o cara que cuidava da direção de arte. E a gente montou uma agência muito grande, muito bacana. Essa agência foi um circuito de arte e de cultura enorme e todo mundo me perguntava, quando você vai voltar a pintar? Eu falava na boa assim, nunca. Eu nunca mais eu vou pintar, eu não acredito mais nisso, eu não quero mais isso. Meu trabalho hoje é... O start foi lá, Cascavel, isso? Que deu o fim, a parada, foi ali, porque ela me deu uma pressão para eu ser fazendeiro. E eu tinha que ser alguma coisa, né? Porque ela não acreditava na arte, que isso é coisa, né? Bom, acabou. Aí, olha que louco isso, eu montei essa agência, a agência era uma casa na Vila Matias, que eu fui plantando árvore, jardins, criando animais, e quando, em 2006, olha só, entrou um cachorrinho. Olha as histórias que eu estou contando para vocês, né? Entrou um cachorrinho. Quer saber de tudo. Então, entrou um cachorrinho no local, era um terreno muito grande, a casa tinha um terreno muito grande. E eu estava lá cuidando do jardim, eu olhei, eu vi um cachorrinho escondido no meio assim das plantas, né? Quando fui ver, era uma cadela que ela estava morrendo desnutrida. Ai, que judiação. Era verão, ela estava morrendo desnutrida, estava pele e osso. Meu Deus. Ela ia morrer. Eu chamei o veterinário. Ele pediu um socorro. O veterinário foi lá, o veterinário me ajudou, salvou ela e falou, ó, cuida dela. Ali eu montei um espaço para ela. Tá. E eu comecei a cuidar dela. De repente eu via ela sempre olhando para cima, para um fio, e nesse fio pousava sempre um passarinho. E ela ficava olhando para cima. E eu joguei uma bolinha para ela, eu vi ela, um fio, um passarinho e uma bolinha. Aquilo me deu uma inspiração. Você tem essa arte. Essa arte, né? Essa arte virou depois a muleta da cidade de Santos, a primeira, na praia. Ali veio a inspiração então para você usar sempre um fio com o passarinho ali. Sim, eu vi aquilo. Eu acredito que, não sei se todas, mas a grande maior parte das suas obras tem isso, né? Tem. Então assim, é uma marca já minha, né? Porque você entendeu que aquilo estava te trazendo novamente... Os pássaros, eles chegavam na minha janela. A sala que eu tinha ficava de frente para uma árvore que eu já tinha plantado. Já tinha 6 anos essa árvore, ela já estava grande, um ficus, e os pássaros eles vinham para minha janela. E eu via aqui, o fio, o pássaro, eles pousavam, olhavam para mim, iam embora. Aí participavam da sua vida de alguma forma. Nesse dia eu entendi muita coisa assim, só que o que aconteceu, essa cadela, como ela veio da rua, ela ficou doente. E por que ela ficou doente? Olha como a vida é louca. Eu adotei outra cachorrinha, filhotinha, também de lugar abandonado, para fazer companhia para ela. Tá. Quando ela viu a filhotinha, nenê, ela criou leite para cuidar do filhotinho. Para cuidar daquela filhotinha. Só que quando ela criou leite, ela teve um problema interno. Por causa disso, um problema de hormônio. E ela não durou assim, não durou nenhum ano. Foi uma coisa, ela morreu na minha mão. Eu segurando ela, o médico tratando ela, e ela morreu na minha mão. Naquele dia, eu comprei uma tela, eu comprei tinta, eu juntei tudo de novo na sala que eu tinha do escritório, e eu pintei esse quadro dela, olhando para o fio com o passarinho e a bolinha. Pintei o quadro, levei para minha casa, ninguém viu, ninguém. Deixei na minha casa como uma homenagem, né? Sim, só que eu tinha um amigo... Porque afinal de contas, foi através dela... Eu nunca mais tinha pintado nada. E outra coisa, o meu estilo era uma coisa aqui, e quando eu fiz isso, parece que era outro artista, era outra pessoa, né? Até que um artista de Santos, um amigo meu, ele foi na minha casa, olhou e falou, o que é isso? Eu falei, não, o que eu fiz? Ele falou, cara,
Você mudou tudo, está sensacional, você criou um estilo, você criou um... Eu pus cor, eu pus vida, né? Sim. Mas eu não pintei. Eu não fiz mais nada. Isso foi em 2006. Os anos andaram, quando chegou em 2014, eu peguei esse quadro e levei para o meu escritório para fazer decoração na minha sala. Até que chegou um arquiteto famoso que queria fazer um site com a nossa agência. Ele olhou para o quadro e falou: quem fez isso? Eu falei: fui eu. Ele falou: ah, você é pintor? Aí eu falei: eu sou. Eu era. Cara, não tem ex-pintor. Não dá. Então, aí ele fez assim: cara, mas por que você não faz isso? Né? Aí eu falei: não, porque eu não quero. Aí ele olhou para mim e simplesmente foi isso. Ele falou assim: você faria um trabalho para mim? Eu falei: tudo bem, mas o que se trata? Você já fez retrato de alguém? Aí eu falei: não sei fazer retrato. Eu não faço retrato. Mas você faria se eu te pedisse? Eu falei: posso tentar. Então você vai fazer um para mim. E é para uma profissional, não sei o que, bababá. Era a Thaís Araújo. E eu fiz um quadro para a Thaís Araújo. Então ali começou a minha volta. Foi em 2014. A agência para mim já estava aqui. Eu não estava mais aguentando fazer logotipo para a empresa, fazer papelaria, fazer pasta, tem que ouvir, sabe, aquela coisinha, eu quero sim, eu quero assado, parecia que você é uma máquina, né? E meu irmão também já estava de saco cheio, meu irmão queria tocar na noite. E aí começou a renascer também, né? Borbulhar essa... Eu com a casa montada, o estúdio que era a agência montado, e aí eu comecei de novo, comprar tinta, comprar painel, montar um espaço mais artístico. E um perfil diferente, né? E eu, nessa história eu já tinha 4 cachorros. Caramba. Que eu tinha adotado já, 4. E aí foi quando eu comecei, ele falou assim para mim: faça o quadro da Thaís Araújo. Eu fiz o quadro da Thaís Araújo. Nossa, foi um sucesso, saiu no G1.com. Eu já vi os quadros que você você pinta de pessoas, é bem legal. Então, tem uma pegada bem bacana. E ali, no mesmo ano, uma profissional da área de propaganda falou: você faria a Maria Gadu? Que ela vai estar aqui em Santos e a gente vai ter um evento. Eu fiz a Maria Gadu. Pessoalmente foi entregue para ela, tenho foto com ela, tudo isso está no meu Instagram, tá lá. E aí a coisa começou a andar. Eu olhei para aquele quadro do cachorro com a bolinha, apareceu 2015 o Mauro Macide e falou: eu quero você no projeto Muretas da Cidade, faça a sua mureta. Entregaram a mureta para mim lá, eu fiz a réplica desse quadro do cachorro com o fio com a bolinha, foi a mureta mais fotografada em 2015. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa me deu um documento que ela foi fotografada, que as crianças fotografavam. E aí teve gente que falou assim para mim: cara, você tem que fazer mais isso. Aí eu acabei com a agência. E montei o estúdio no local que era a agência. Ali eu comecei a fazer contato com várias pessoas. Aí foi quando eu inventei um projeto para ajudar o Hospital Infantil Gonzaga. Eu criei um projeto chamado Arte Vida Hospital Infantil Gonzaga, onde eu coloquei minha pop art, essa arte positiva, dentro do Hospital Infantil Gonzaga, porque eu levava aí eu já era pai, né? Eu fui pai e sua filha frequentava lá. A minha filha nasceu em 2011. Ela tinha 6 anos por aí, né? 6 anos, né? Então, eu fiz um trabalho, eu ia no hospital, eu via que o hospital estava triste, as mães com as crianças não tinham o que fazer. Conversei com a diretoria falou: vamos fazer. Eu fiz, e ali eu comecei a fazer um monte de coisa, retratos para pessoas, retratos de pet, pop art de todos os estilos, e comecei a andar. E quando chegou 2017, aquele estúdio maravilhoso, com os pássaros, com os passarinhos, com os cachorros, tudo lindo, a árvore que eu plantei caiu. Nossa. Caiu em cima da casa e destruiu o meu estúdio. Então ali foi uma mudança. Eu me adaptei. Né? Então, e nesse período todo, aí olha que louco, né? Nesse período todo da agência, depois que eu já estava voltando a pintar, eu parei de cantar. Porque aí eu entendi que não era mais o meu mundo aquilo.
Não era mais, eu não tinha mais aquele prazer de, sabe assim, primeiro, eu já era pai de uma menina, eu já tinha mudado o visual isso, da sua arte. da minha arte. A minha arte, ela tinha já um aspecto já positivo, né? Todo mundo gostava da mensagem que eu passava, e eu comecei a entender que eu não era mais aquele cara. Sim. Né? E o porquê que eu não era mais aquele cara? Quando eu peguei a minha filha no colo, dali em diante, parece que a minha vida mudou. Eu entendia as coisas. Na verdade, houveram outros momentos, né? Sim. É que tem os mais marcantes Sim, na vida de todos nós, né? É. Mas, pelo que você contou aqui pra gente, houve alguns momentos, Sim. né? De rompimento. Tinha muito altos e baixos. Eu vou falar para você assim, amigos que também tinham uma postura pesada, esses amigos acabaram também se afastando porque viram que eu já não era mais aquele mesmo, né? Eu também me afastei de um monte de gente, me aproximei de pessoas com pensamentos. Porque o amadurecimento, ele vem também para cada um em épocas diferentes. Os ciclos dele, pelo que ele conta, foram bem marcados todos, né? Sim. O início e o final dos ciclos dele foram bem. Sempre teve, e o mais bacana de tudo isso, tem gente que fala sobre isso e é gozado, sempre de 7 em 7 anos. Verdade? Sempre de 7 em 7 E anos. você está em qual ano agora da sua... Vai fazer o 7º o ano que vem. Então o que será que vem depois? O ano que vem é o 7º. Então você vê. E aí você tem projeto para depois disso? Assim, você tem... O que você espera como artista, então, como pintor? O que você espera? Então, aí hoje eu tenho uma visão que a gente consegue o que a gente planta, não adianta. Você colhe o que você planta. Não, isso não tem jeito, né? Pela idade que a gente tem, a gente já passou bastante coisa e sabe que então, assim, é assim, se né? você promove o mal, ele volta para você. E eu estou falando isso até porque eu tive uma experiência espiritual nessa história, que quando, é uma coisa também, um tema bacana que eu posso falar, quando em 2019 eu tinha acabado de gravar um disco, tá? Com uns músicos aqui da cidade. Agora, recente? Foi, antes da pandemia, foi no começo de 2019. Tá. Me chamaram para gravar um disco de uma banda, mas não só gravar, compor também as melodias de letra e do cantado. E essa banda eu assumi, eu joguei como se fosse assim, sabe, um laço. Eu falei, não, agora sou eu de verdade. Chegamos a gravar um disco, tá? O nome da banda era Contrabando. E não era contrabando, o crime contrabando, era contrabando, contra um bando de coisas, né? E ali eu entrei num processo de criação e uma coisa assim, tudo muito mais esperto, tudo muito mais inteligente, só que assim, eu decidi de uma vez por todas que eu ia pôr para fora tudo que eu pensava em relação à sociedade. Meu Deus! Tudo. Eu fiz um disco totalmente proibido. Porque dá para perceber que em todas, né, você não percebe isso, todas as suas fases, pelo menos das que nós estamos conversando, você é muito intenso. Sim. E é por isso que tem muito bem formado esse ciclo. E aí eu vou explicar para vocês exatamente isso. Quando eu coloquei para fora todo esse lado do que eu pensava sobre esse mundo que eu vivi, mas eu pus naquele disco, no final do ano de 2019, parecia que a banda ia lançar esse disco assim, a gente já tinha gravadora, a gente já tinha produtor, a gente ia fazer um show de inauguração na cidade, no espaço ali daquele Museu do Surf que tem no Emissário. Sei. Queriam fazer ali pro povo, né? O disco foi impresso, CD, nós fizemos tem um canal no YouTube, fizemos no Spotify e a coisa toda ia andar. Tava tudo pronto. Só que eu sentia que tinha algo me segurando, me amarrando e falando assim, não, cara, não faz isso. Você vai apodrecer se você entrar nessa de novo, entendeu? E eu tava naquela, um dia eu estava sentado na minha sala e me deu uma visão, uma coisa que falou no meu ouvido assim, se levanta, sai de casa e vai embora, vai andar, sai daqui. Parecia que tinha algo me assim, me atormentando, né?
Eu entrei, eu saí de casa, dei uma volta no quarteirão e Sinal, né? eu entrei num centro espírita kardecista. Caramba. E hoje eu frequento até hoje. Que maravilha. Então, e quando eu entrei ali, a primeira coisa que eu conversei com a pessoa que me atendeu, ela olhou para mim e falou assim: meu amigo, você já era para estar aqui há muito tempo. E eu frequentei. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, todos os artistas caíram. E foi na pandemia que eu subi. Porque eu vi que a arte poderia salvar muita gente. Quando eu via a rua deserta, eu via ninguém trabalhando, moradores de rua passando fome porque ninguém ajudava, eu inventei um projeto chamado Santo da Casa, que eu pintava o santo que a pessoa tem devoção, por um valor acessível, e eu dava um dinheiro para o morador de rua. Foi o ano que eu mais trabalhei. A época da pandemia, eu fiz quadro para todo mundo que você possa imaginar, Que legal, e eu doei isso. apoio para todo mundo. Então, aquilo que eu acabei de falar aqui, o que você planta, você colhe. Foram 6 meses fazendo os santos, todos que eu queria fazer, independente da devoção minha. Sim. Eu não tinha esse pensamento, eu fazia o que a pessoa tinha, né? Às vezes uma pessoa falava: olha, eu quero uma Iemanjá. Ok. O São Francisco eu fiz 17 versões, Olha. que é o que eu amo, né? Nossa Senhora eu fiz 10. Então, para todo mundo. E ajudando os moradores de rua, tá? Quando chegou agosto de 2020, no auge da pandemia, eu recebo um telefonema da Espanha, falando se eu gostaria de fazer um retrato para o escritor Paulo Coelho. Olha, que legal. E aí eu fiz o retrato com o Paulo Coelho, mandei a tela enrolada para a França. Assim que aquilo chegou na França, me procuraram no Museu Pelé e falaram: você quer fazer o retrato do Pelé? Porque nós estamos sabendo que você fez o Paulo Coelho. Vamos fazer uma homenagem a Pelé? E na época da pandemia foi quando surgiu o projeto do Museu Pelé. Então, mas tudo isso são isso que eu falei, né, sabe assim, Claudete, são decisões, você toma uma decisão. É mó legal isso. Eu tomei uma decisão. Eu não vou mais cantar nessa banda. Essa banda não me representa. Eu escrevi as letras, eu fiz as músicas, mas isso não me representa, isso não é minha vida. Eu não quero mais isso, eu já fiz isso. Eu quero outra coisa, sabe? Então parecia que... E nessas conversas que eu tinha exatamente no centro espírita, que não tem nada demais, as pessoas imaginam, sabe assim, quando você fala sobre isso, tem gente que imagina assim: deve ser uma coisa muito cheia. Não tem nada demais, pelo contrário, é uma coisa tão natural, você só não sabe ouvir a tua verdade. A gente, muitas vezes, a gente mistura intuição com sinais. Sim, né? eu ali entendi a minha Você não sabe verdade. entender. Eu estou intuindo porque é aquilo realmente que eu quero, então né, me leva a pensar naquilo, ou é um sinal? Então, a gente tem que estar sempre muito atento para perceber essas coisas. Então, assim, é mais barato isso. Quando você planta algo do bem, com certeza, não peça o retorno. É isso que eu entendi, sabe? Não peça o retorno. Tipo assim: olha, eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo. Não. Faça. E deixa. Faça com a maior boa vontade. Deixa, porque você fez uma coisa para você, mas parece que vem uma energia depois e te dá um troco. É que nem um bumerangue. Quando você joga, ele volta. Então, você plantou coisas boas, e você, pelo que a gente está vendo, só de você contar aqui nesse tempo, quantas ONGs você, você ajudou, muita gente, você ergueu, muita gente. Olha, eu resgatei muito cachorro. Eu salvei muitos animais. Quando pintava os animais. Sim. Depois eu comecei a ajudar criança. Depois eu comecei a ajudar morador de rua. Depois eu comecei também a ver os artistas, né? E procurar retratar os artistas, porque eu queria ter esse contato. Então, o meu contato com o Zé Ramalho, em abril do ano passado, foi assim. Eu sou fã dele. Eu também, adoro. Ele me abraçou, e a equipe da produção falou assim para mim: ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém, você vai entregar o quadro e pronto. Eu pensei: tá bom. Na hora que ele pegou o quadro, que ele olhou assim, ele olhou para mim e falou: ô meu amigo, que coisa linda, isso aqui vai para minha casa, peraí. Me abraçou e fez uma foto. Isso também está no meu Instagram, está lá comigo. No mesmo dia também entreguei para um cantor que eu também adoro, o Zé Cabaleiro.
E foi para um monte de gente. O Leonardo, cantor Leonardo, e enfim. Aí eu comecei a entender assim, caramba, é verdade, aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não adianta você mentir, né? Porque tem muita gente também que envolve o artista assim, faça isso porque isso aqui te dá dinheiro, mas o cara não é feliz fazendo aquilo. O dinheiro tem que ser consequência do trabalho, né? Então. E quando você faz algo que você gosta, a consequência é certa, né? De vir o retorno. Não. E também você acaba produzindo muito melhor e muito mais, porque você faz alguma coisa que você Eu falo para todo mundo, muita gente, eu falo isso, sabe, assim, que eu não faço decoração, eu faço decoração. Isso é muito legal, porque uma coisa é você sentar com uma pessoa e a pessoa falar assim, faça para mim isso para combinar com o meu sofá. Tudo bem, existe arte assim, claro que existe, é uma arte comercial, que é feita em fábrica, claro, mas você pegar um artista que pensa, né? Porque muita gente, é mal legal isso, muita gente me conta história para saber primeiro o que ela quer para eu fazer. Então, eu acabei de fazer um trabalho agora, semana passada, o vereador aqui de Santos, ele me procurou e falou, eu tenho essa foto desse homem e dessa mulher. Foram as pessoas que me trouxeram do Nordeste para cá quando eu não tinha nada. E eles morreram, eu não tenho mais referência nenhuma, eu queria um quadro seu com essa homenagem. Quando ele me contou essa história, aquilo me inspirou. Certamente. Isso é muito legal, né? Eu falei, pô, que bacana, né? Olha que responsabilidade que eu tenho. Exato. Não é? Fazer o rosto do Pelé, para o Museu Pelé, e o Pelé morreu. Agora, eu estou lembrando, né, do que eu fiz para ele lá, pensando nele, todo o projeto, todo o estudo, tudo que... E está lá, né? E isso vem borbulhando, né, na inspiração, né? Então, mais do que você já tem. Então, e agora a gente está aqui dentro de um ateliê, no qual você também está ajudando crianças a se inspirar pela vida, pela arte. E exatamente isso aqui é um reflexo de tudo isso que eu contei para vocês. Porque eu, antes de ser pai, eu não gostava de criança. Verdade? Nunca gostei. Nunca ligou ou não gostava mesmo? Não, eu não gostava. Aliás, eu tive até um certo, assim, uma coisa estranha. Quando eu vi um bebê no colo, me dava uma aflição, parecia que aquilo me agredia, sabe? Assim, a criança me agredia. Com essa espiritualidade, o estudo dela, eu entendi o porquê. Eu me limpei disso. Isso era algo que era uma obsessão em mim, mas teve que vir a minha filha para tirar isso de mim, sabe? Tipo assim, ó, aprende. E você é bem ligado com ela, né? Nossa, minha filha é um negócio assim... Sua parceira, né? Sua parceira de vida. Então assim, o mais legal de tudo isso foi isso. A partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei também a querer passar para eles aquilo que eu era. Sim. A criançada que está aqui, que vem aqui, né? Eu trato, a primeira coisa que eu falei para eles aqui, primeira coisa assim, crianças, meus amigos, minhas amigas, eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu não sou professor, tá bom? Eu sou amigo de vocês e estou aqui querendo ensinar vocês a fazer uma coisa bacana. Eu não quero forçar ninguém aqui a ser igual a mim. Eu não estou querendo ensinar nada como tem que ser, porque vocês já são. Isso é muito legal. E cada um falou, é isso mesmo, tio. Que abre, né? Eu sei fazer isso. Aí o outro falava assim, eu também sei fazer. E eu notei com as artes que cada um tem um estilo e eu não vou pressionar eles para serem todos iguais a mim. Lógico, Porque quando ele fez isso, ele abriu a conexão. Sim, não tem esse negócio. Eu acho que... E outra coisa, eu estou no ambiente aqui, né, dentro do Orquidário, eu estou falando com vocês aqui, estou olhando para lá, acabou de passar uma cotia ali, e comendo uma coisinha. Aqui é inspirador, né? Então, isso aqui é muito inspirador, porque nós estamos tratando de um assunto tão importante para as crianças, e elas estão aqui dentro vendo a verdade. Tem muita gente que fala para mim assim, isso eu comento, mas isso é um problema meu. Eu falo isso, eu não julgo ninguém, sabe? Isso é um problema meu. Tem pessoas que falam assim, eu fui no templo, eu fui num culto,
eu fui na igreja. Aí eu falo para a pessoa assim, eu também fui na igreja, essa semana eu fui na igreja, eu parei, refleti bastante, qual é a sua igreja? É a ilha de Urubuçaba. Aí a pessoa faz, não, mas ali não é uma igreja, mas para mim é. Então assim, eu sempre pensei, o templo está dentro de nós. É isso que eu falo. Ninguém precisa de um templo. Então aqui é o maior símbolo que eu chamo de Deus, porque se você pegar uma folha que está aqui numa árvore dessa e falar assim, faça uma igual, você não vai fazer. Não é? Então, e a natureza linda que tem aqui, né? Qualquer parede é construída, qualquer vidro pode ser feito, qualquer máquina, mas isso aqui não. Então, é o que eu falo, eu falo isso, sabe assim, acredita nisso, entenda, isso é mais legal, solta, né? Isso, permite a conexão, né? Solta o teu pensamento, sabe? Pensa, eu comecei a entender, então, e quem me ensinou tudo isso exatamente foi esse percurso espiritual, de eu entender por que eu sofria, porque se a gente for parar para pensar, a minha filha só chegou para mim em 2011, depois de, vamos dizer assim, uma relação com 6 namoradas, que eu tive durante o percurso do rock. Isso estava escrito. As bandas tinham que acabar, os relacionamentos tinham que acabar para ela chegar, não é? Porque se não tivesse acabado, eu não estava com ela. Sim. E ela, então tudo tem uma história. Aquela cachorrinha tinha que ter morrido em 2006 para eu pintar aquele quadro, para virar minha vida, para pensar tem um porquê nessa vida. Então eu entendo que nada é para sempre, tudo tem uma evolução, você tem que a minha técnica também está mudando. Isso é legal, porque se eu falar para você que eu vou fazer sempre a mesma coisa, é mentira. É mentira. Você vai estar sempre em evolução. Como tenta todo dia, né? Sim, não dá para ficar ser uma assim, sabe? Eu vejo às vezes assim, certos artistas, até vou falar mesmo isso, sabe? Eu vejo o estilo da música que eu toquei. Quando eu contei no começo da história para vocês aqui que eu conheci os Beatles, o Queen e o Elvis, aquilo é maravilhoso, aquilo tem uma riqueza musical tão grande, mas quando eu entrei no metal, que era aquelas bandas sérias, daquela postura, eu, por exemplo, não podia falar para um metaleiro de uma gravadora que em 1987 eu gostava do Bon Jovi, porque se eu falasse isso para ele, eu era visto como um cara, você tá louco, você é do metal. Porque eles são muito radicais, né? Então eu entendi que, para que eu vou ficar 20, 25 anos tocando o mesmo estilo de som para o mesmo público, se o mundo é tão grande? Tem tanta coisa linda também por aí, não que não seja. Mas é verdade. Tem tantas coisas. Eu sentei para ver, eu entreguei um quadro para o Zé Ramalho e sentei para assistir o show dele, porque eu sou fã dele e conheço a música dele, eu sou fã da história dos anos 70 do Roberto Carlos, mas eu também sou fã do Metallica, também sou fã, então por que eu tenho que ser um padrão, né? Por que eu tenho que ser aquele... Não tem que ser padrão nenhum. Então, hoje eu estou aqui para ensinar isso para essas crianças, tipo assim, seja você, vamos, sabe, seja você. Claro, paguei meu preço, né? Todo mundo paga, né? Mas a gente, né? Você é um cara que se reinventou tantas vezes, né? Que passou por tantos ciclos bem pontuados. Se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, que mensagem você deixaria para eles? Olha, eu acho assim, primeira coisa, sabe? A primeira coisa que eu gostaria de falar assim, a vida não acaba, já começa por aí, mas a vida, ela segue com o que você faz, tá? E isso eu entendi. Então, eu entendo hoje que eu sou uma reencarnação de algo que talvez no passado deve realmente ter tido algum erro para eu pagar certas coisas que eu pago, como todo mundo paga, mas em compensação também eu fiz muito acerto que eu estou ganhando. Se eu falar para você agora aqui, que vamos dizer aqui, que eu saia daqui agora e eu morra daqui a 5 minutos, eu morri feliz, porque eu tive uma história de vida tão legal, me deram um presente tão legal
para eu viver tantas coisas. Eu fico imaginando um cara que passou 40 anos atrás de uma mesa, numa maquininha, fazendo a mesma coisa. Se ele morrer, o que ele vai lembrar? Eu lembro de tudo isso. Então, o que eu falo é isso: viva cada minuto. Muito bem. E um minuto diferente. E outra coisa, esse minuto não vai repetir mais. Essa conversa que nós estamos tendo aqui nunca mais vai ser igual, porque só foi essa, não é? Então é isso, sabe? Viva a cada momento e não pense, sabe assim, o que vai acontecer comigo no futuro? Porque o futuro a gente não sabe, não é? É exatamente isso aí. Eu sinto assim as coisas. Quero te agradecer muito por você ter feito parte hoje do nosso podcast, enriquecido, né? Foi uma conversa legal. natural, uma conversa maravilhosa e com certeza natural. Vai inspirar muita gente. Com certeza, tomara. Né? E a gente vai deixar o arroba, todo mundo vai seguir, todas as coisas legais que ele falou, a gente pode encontrar nos endereços dele. Só para completar, né? Para quem não notou ainda, a minha banda se chamava Angel, a primeira banda de metal. Significa anjo. Sim. Tá aqui, ó. As asas estão aqui. Ai, que lindo! Eu fiz isso aqui, agora eu entendo por que era anjo. Olha, tá vendo? Era um anjo que me falou muita coisa para eu aprender. É isso aí. É isso aí. Gente, obrigada. Mais um dia aí com vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Curte aí, se inscreve no canal, compartilha e segue o Renato lá no Instagram. É isso aí, tem muita coisa legal. Obrigada. Beijo. Beijo.